Bom, questão 5, uma questão boa também, assunto do primeiro ano. O tema é cálculos estequiométricos, que são aquelas questões de balanceamento, né, cálculo de mol, massa, etc. E nesse assunto existem 4 casos de cálculos estequiométricos. Você tem um caso de pureza, caso de rendimento, reações sucessivas e reações com reagente limitante em excesso. Essa questão que caiu ano passado, ela é um pouco mais trabalhosa, porque ela vai trabalhar com 3 casos da estequiometria simultaneamente, tá bom? Olha aqui, para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, que é o sulfato de zinco, tá? Ele vai apresentar sulfato de zinco. De pureza, 75%. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Nessa sequência de equações químicas, ele dá 2 equações. Considere as massas molares, então ele vai dar a massa molar de cada substância e ele quer saber que valor mais próximo da massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita. Tá? Então, primeira coisa que o aluno tem que trabalhar, certo? Os metais, eles são obtidos a partir de minérios, tá? O ferro é a partir da hematita, por exemplo. O alumínio é a partir da bauxita. E aqui a questão diz que o zinco é a partir da esfalerita. Esse minério ele não é formado unicamente pela substância que contém o zinco, ou o ferro, ou o alumínio. Tem outra substância que não nos interessa e nós chamamos de impureza. A questão ela sempre joga para o aluno a quantidade de pureza, ou seja, a quantidade de substância que nos interessa dentro daquele mineral. Na questão diz que tem 75% de pureza. Então, 25% ali, 1/4 daquele todo ali não me interessa. Então, o que eu faço? Vou fazer assim, ó. Primeira coisa que você tem que fazer. Questão 5. Primeira coisa, primeiro passo é calcular a quantidade de zinco mesmo, certo? A partir de 100 gramas. Então é bem simples, ó. Vou botar aqui, ó. Calcular a quantidade de ZnS, né, que é o sulfeto de zinco, presente na esfalerita. Então você vai fazer só uma conta, você vai fazer 75%, tá? Em fração ficaria 75 sobre 100 de 100 quilos. Tá? Ou seja, daqueles 100 quilos de minério, eu vou ter 75% do que me interessa, que é o sulfeto de zinco. Então, eu faço 75% de 100 quilos, né? Você pode, obviamente, cortar 100 com 100 e aí fica 75 quilos. Então, para início de questão, eu não vou trabalhar com 100 quilos, propriamente dito. Eu vou trabalhar com 75 quilos, tá bom? Outra coisa que você tem que fazer. A questão está te dando 2 equações que elas são reações em que os produtos da primeira equação, ou pelo menos um produto da primeira equação, participa dos reagentes da segunda. A gente chama isso de reações sucessivas. É quando 2 substâncias reagem para formar um produto e esse produto vai participar como reagente de outra reação. Um bizu, você pode juntar as 2 reações, tá certo? Que nós chamamos de reação global. Então você vai atrás da reação global. A reação global consiste em você somar as 2 equações. Então eu vou copiar aqui, ó, a quantidade, né, 2 mols de sulfeto de zinco reagindo com o oxigênio e vai produzir 2 mols de óxido de zinco mais 2 mols de SO3, que é o dióxido de enxofre. A segunda equação é zinco, óxido de zinco, mais monóxido de carbono, que é o CO, produzindo zinco metálico mais CO2. Então, o que você vai fazer? Vou somar as 2 equações. Posso fazer isso? Deve. Para isso, você vai eliminar as substâncias que estão em comum, né? Por exemplo,
O zinco, o óxido de zinco, ele aparece aqui do lado dos produtos, na primeira equação, e aparece como reagente na segunda. Então, ele é um que pode ser eliminado. Eu posso cortar substâncias que se repetem, porém, eles devem estar em lados opostos e devem estar em mesma quantidade. Então, aqui na primeira equação, você só tem 2 mols e aqui você só tem 1. Não posso cortar. Se eu cortar um aqui, eu só posso cortar um aqui e sobraria 1. Tá certo? Então, o que é que eu faço? Pego essa segunda equação e multiplico todo por 2 as quantidades. Então, ao invés de ser 1 mol de óxido de zinco, eu vou trabalhar com 2. Aqui também, ao invés de ser 1, vai ser 2, aqui também é 2 e aqui também é 2. E aí você pode cortar agora o óxido de zinco. Ó. Corta aqui, corta aqui. Dá para cortar mais alguma coisa? Não dá. E aí você soma as duas equações. Vou tentar passar uma reta aqui, nem sempre fica reto mesmo. Tá? Mas ficou legalzinho. Então, você vai somar o que sobrou. Ó. Do lado dos reagentes, o que foi que sobrou? Sulfeto de zinco. Então, você vai colocar 2 mols de sulfeto de zinco mais 3 mols de oxigênio mais 2 mols de monóxido reagindo para produzir. O que foi que sobrou do lado dos produtos? 2 mols de zinco mais 2 mols de CO2 mais 2 mols de SO2. Essa é a equação global, essa é a equação que você vai trabalhar. Vou dar 30 segundinhos para você copiar, tá certo? Porque eu vou precisar apagar para a gente continuar a resolução. Tá bom? 30 segundinhos. Para printar a tela, tá? Printa a tela, depois você passa para o caderno. Bom, passado, vamos continuar. O que é que eu vou fazer agora? Só vou deixar a equação global. O próximo passo é você fazer a relação estequiométrica. Terceiro passo, você vai para a relação estequiométrica. Relação estequiométrica. Como é que é isso? Pela equação, perceba o seguinte. Quando 2 mols de sulfeto de zinco reagem, é capaz de produzir 2 mols de sulfeto de zinco. E outro fato, não dá para simplificar por causa desse 3, desculpa. Então, pela relação, eu vou colocar aqui, ó, 2 mol de sulfeto de zinco produz 2 mol de zinco. Mas você não vai trabalhar com 2 mols, porque como a proporção de 2 para 2, você pode simplificar. Né? Você pode dividir por 2, então a relação é a mesma, sendo 1 mol para 1 mol. Tá? E aí você vai transformar isso aqui em massa. Porque a questão diz nos dados que a massa molar do sulfeto de zinco, do ZNS, é 97 gramas por mol. Cada mol pesa 97 gramas. Cada mol pesa 97 gramas. Então, eu posso dizer que 1 mol de sulfeto de zinco vai pesar 97 gramas. E 1 mol de zinco, a questão jogou lá nos dados, tá? Lá no finalzinho, o zinco, 65 gramas por mol. Cada mol pesa 65. Então, vou botar aqui, ó, 65 gramas. A questão quer saber o quanto de zinco vai ser obtido se eu utilizar aqueles 100 gramas de minério. Mas, na verdade, dentro daqueles 100 gramas, você não tem 100 gramas puro de ZNS. Você só tem 75 gramas, que corresponde, passando para, 75 quilogramas, que passando para gramas, você multiplica por 1000, passa a ter 75 mil gramas. Fazendo aí o cruz credo, deixa eu apagar aqui embaixo, né, fazendo o meio pelos extremos, você vai ter a resposta final. Vou aproveitar para a gente otimizar o tempo, vou usar a calculadora. Mas no Enem você vai no cantinho da prova, isso requer um pouco de tempo, né? Então você vai fazer, ó, 75 mil vezes 65 dividido por 97. Dá aproximadamente 50 mil, tá? Resposta aqui, ó,
50.257 gramas, tá? Isso aqui arredondando, porque a questão fala que valor mais próximo de massa do zinco metálico, né? Em quilogramas será produzido. Então, transformando isso aqui em quilogramas e arredondando, eu tenho um valor de 50 quilogramas. Ah, professor Alan, já cheguei à resposta final, 50 quilogramas, tem lá, item D, vou marcar, ganhei a questão. Leia de novo a questão, porque ela diz o seguinte no final, que o rendimento da reação é 80%. O que aqui significa? Rendimento é aquilo que, vamos dizer assim, é o que pode ser aproveitado, vamos dizer, certo? Eu tinha uma missão, tá? Pronto, rendimento do time. Né? O time, toda vez que joga em casa, ganha todas as partidas. De todo jogo que ela participa, que ele joga, ele ganha. Então a gente diz que ele tem 100% de aproveitamento, 100% de rendimento. O que eu poderia tirar dele, eu estou tirando. Agora, quando o time ele vai jogar e não ganha todas as partidas que é proposta, então ele não tem 100% de rendimento, não tem 100% de aproveitamento. Não é assim que o pessoal fala no mundo futebolístico? Então, na verdade, era para ser produzido 50 quilogramas, mas a questão diz que o rendimento é de 80%, ou seja, do que é esperado, é produzido somente 80%. Então, eu vou calcular agora, eu nem vou precisar mais de espaço não, vou fazer aqui, você vai pegar e vai fazer aqui, ó, tirar 80%, tá? Esse valor vai ser aproximadamente 40 quilogramas. Então veja, ó, que por causa dessa informação, você não vai marcar o item D, que é 50, você vai marcar o item C, que é 40. Então questão 5, a resposta correta é o item C. Questãozinha boa, de estequiometria, um assunto do primeiro ano, mas nesse caso ela foi um pouco extensa, porque ela envolveu os 3 casos da estequiometria. E ainda tinha essas continhas, tá? Apesar de não ser muito difícil, é um pouco trabalhosa. Então, por isso que é bom você estar afiado na matemática, né? Principalmente regra de 3, multiplicação, divisão, aquelas dicas que os professores de matemática passam e que alguns professores de matemática vão passar aqui para vocês, divisibilidade, ali ajuda bastante na resolução da questão, saber se um número é divisível por 2, por 3, por 5, tá certo? Muito bem, então a resposta é o item C, beleza? Lembrando, qualquer dúvida, joga lá no Twitter, no Face, hashtag no EnemBR, lança sua perguntinha, finalzinho da aula, vou poder e vou tentar, se eu conseguir, na medida do meu conhecimento, vou tentar ajudá-los na resolução dessa dúvida, né?